Olá, vou ler e comentar hoje o artigo de título Dinâmica do pH da água em tanques de aquicultura, de autoria do Dr. Claude Boyd, professor emérito da Universidade de Auburn, no Alabama, Estados Unidos. Artigo que foi publicado na Responsible Seafood Advocate em 2013. Vamos dar uma olhada no sumário do trabalho. Após a introdução, falaremos sobre pH das águas naturais, acidez e basicidade da água, flutuações diárias do pH da água em tanques de aquicultura, variações entre o pH da água superficial e da água de fundo, fotossíntese alcaloide, processos naturais que levam à acidificação da água, como obter leituras confiáveis do pH e considerações finais. Vamos dar uma olhada na introdução desse trabalho. A água pura, ela se ioniza naturalmente liberando íons H+ e OH- em iguais proporções, de tal modo que o pH da água pura é neutro, pH 7, porque você tem igualdade de concentrações H+ OH-. Quando a concentração de íons H+ aumenta, necessariamente as concentrações de íons OH- devem diminuir e vice-versa, porque a multiplicação da concentração de íons H+ pela concentração de íons OH- da água sempre será igual a 10 a menos 14. Portanto, se uma dessas concentrações aumenta, a outra deve diminuir para manter o mesmo resultado, 10 a menos 14. Por exemplo, na água neutra, nós temos 10 a menos 7 molar, concentração H+, 10 a menos 7 molar, concentração OH-, 10 a menos 7 multiplicado por 10 a menos 7, 10 a menos 14. Agora, digamos que a concentração de íons H+ aumentou de 10 vezes, passou de 10 a menos 7 para 10 a menos 6. Para manter o resultado 10 a menos 14 do produto, das duas concentrações iônicas, necessariamente as concentrações de íons OH-, elas deverão diminuir de 10 vezes. Vão passar de 10 a menos 7 para 10 a menos 8. Sabe-se que se uma água é ácida, a concentração de íons H+ é maior do que as concentrações de íons OH-, e se a água é básica ou alcalina, o oposto é verdadeiro. Para evitar o trabalho, o uso de concentrações tão pequenas, de uma variável que apresenta valores tão pequenos, que são as concentrações molares de íons H+ na água, foi criado por um cientista dinamarquês o pH, a expressão, a fórmula do pH, que é o logaritmo negativo das concentrações de íons H+ da água ou da solução. Então, o objetivo do pH dessa fórmula é transformar uma grandeza muito pequena em uma outra apresentação mais conveniente. Por exemplo, uma concentração molar de 10 a menos 7 de íons H+ vai representar um pH 7. Né? Então, menos log de 10 a menos 7 igual a 7. Esse valor 7 ele é o ponto médio da escala de pH, que vai de 0 a 14, valores menores que 7 águas ácidas, maiores do que 7 águas básicas. Como a função pH é uma função logarítmica, é importante entender que a variação de apenas uma unidade de pH significa a variação de 10 vezes para mais ou para menos da concentração de íons H+. Então, por exemplo, se o pH passa de 7 para 6, a concentração de íons H+ aumenta 10 vezes na água. Se o pH passa de 7 para 5, a concentração de íons H+ aumenta 100 vezes. Então, a variação, entre aspas, de apenas 2 unidades
de pH representa, na verdade, uma variação de 100 vezes das concentrações de íons H+ na água. Logo, deve-se ter atenção para essas aparentes, né, pequenas variações do pH, que no primeiro momento podem parecer irrelevantes, só que elas passam a ter um significado na qualidade da água e na biologia aquática. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto trata do pH das águas naturais, certo? Vamos olhar aqui. O pH das águas naturais, considerando aí águas naturais, rios, lagos e aquíferos, geralmente está compreendido entre 5 e 9. Mas você pode ter coleções corpos d'água com valores de pH abaixo de 5 e maiores que 9. O pH normal da água da chuva é ácido, em torno de 5,6. A explicação para essa acidez da água da chuva é que a água da chuva está saturada com CO2, tem uma reação ácida com a água. Entretanto, valores de pH de água da chuva ainda menores podem ser encontrados, podem ser observados. Nesse caso, essa chuva ela sofreu contaminação pela poluição atmosférica, principalmente a partir da reação de compostos de enxofre liberados da queima de combustíveis fósseis, que na atmosfera esses compostos de enxofre, como por exemplo o dióxido de enxofre, reagindo com oxigênio atmosférico e com vapor d'água, vão produzir ácido sulfúrico, fazendo com que o pH da chuva caia bastante, caia para valores menores do que 4. Existem solos e formações geológicas que naturalmente são ricas em enxofre. São chamados solos sulfatados. Essas áreas, esses solos, quando em contato com o ar, o enxofre presente no solo vai ser oxidado, formando ácido sulfúrico, fazendo com que o pH do meio e das águas que tenham contato com esses solos, sejam subterrâneas ou superficiais, tenham também um pH bastante ácido, entre 2 e 4. Solos que tenham sofrido lixiviação, ou seja, tenham sido perdidos por erosão, e que essa erosão tenha causado a remoção de carbonatos do solo, as águas em contato com esses solos lixiviados, deficientes em calcários, elas serão ácidas, terão baixa alcalinidade e um pH tão baixo quanto 5. Águas ricas em substâncias úmicas é matéria orgânica dissolvida, remanescente da decomposição da matéria orgânica vegetal, geralmente de origem terrestre. Essas águas ricas em substâncias úmicas, elas são tipicamente ácidas, porque as substâncias úmicas são ácidas. Você tem os ácidos úmicos. Por outro lado, solos ricos com concentrações maiores de substâncias calcárias, né, como a calcita, dolomita, aragonita. Além disso, que apresentem silicato de cálcio e feldspatos, essas rochas calcárias, silicato de cálcio e feldspatos liberam alcalinidade, que vão fazer com que o pH da água seja maior. Então, essas águas em contato com esses solos, elas terão maior alcalinidade e maior pH. Existe uma correlação direta entre a alcalinidade e o pH da água. As águas mais alcalinas, de maior alcalinidade, terão maior pH. Existe também uma correlação entre concentração de sólidos dissolvidos totais, não tão forte como a da alcalinidade, com o pH.
Águas de maior concentração de sólidos tendem a ter maior pH, desde que esses sólidos dissolvidos sejam principalmente cálcio e magnésio. Águas mais duras tendem a ser mais alcalinas e mais alcalinas tendem a ter pH maior. A concentração de sólidos dissolvidos totais pode representar em águas limpas a salinidade da água. Então, fazendo a ligação, né, entre essas variáveis, maior salinidade, maior dureza, maior alcalinidade, maior pH. As águas de regiões áridas e semiáridas têm um pH tipicamente alcalino, moderadamente alcalino, entre 7,5 e 8. A explicação para isso é as maiores concentrações de íons carbonatos. O pH normal da água do mar é em torno de 8, um pouco acima de 8, é bastante constante. A água do mar, considerando aqui as águas oceânicas, ou seja, aquelas afastadas da costa. Vamos para o próximo ponto, que é acidez e basicidade da água. Vamos dar uma olhada aqui. É importante diferenciar os conceitos acidez e basicidade, que estão relacionados à escala de pH, com os conceitos acidez mineral, acidez total e alcalinidade total. Nós temos duas figuras que vão nos auxiliar a diferenciar esses conceitos. A primeira figura, ela mostra, como vocês estão vendo aí, uma escala de pH de 0 a 14, tá? Bem no centro a gente tem assim, faixa ideal para aquicultura entre 6, né, e 8, tá? Entre 6 e 8, faixa ideal para aquicultura, ou seja, em torno do pH neutro, tá? Como sabemos, valores de pH menores que 7, a acidez aumenta, valores de pH acima de 7, a basicidade aumenta. O letal ácido é o pH 4 e o letal básico é o pH 10, tá? Então, o que se quer é manter os animais, os peixes e camarões nos tanques, nos viveiros, dentro da faixa ideal, né? Essa faixa ideal é bem genérica, né? Porque, por exemplo, para o camarão, um pH de 7 já é estressante, camarão marinho, né? Então, a faixa ideal para a carnicultura marinha é um pouco mais elevada do que, por exemplo, para a piscicultura do cícola. Temos agora essa outra figura. Ela mostra uma escala de pH na vertical agora, né? 0 a 14. E a gente tem aqui diferentes situações. Temos ali dois valores de pH, 4,5 e 8,3. Esses valores se referem aos pontos de viragem dos dois principais indicadores de pH utilizados, que é o alaranjado de metila e a fenolftaleína. O pH 4,5 se refere ao alaranjado de metila. Para valores de pH menores que 4,5, o alaranjado de metila fica vermelho, torna a solução vermelha. Acima de 4,5, a solução fica amarela. E o pH 8,3 se refere ao ponto de viragem da fenolftaleína. Valores de pH menores que 8,3, a fenolftaleína é incolor, e acima de 8,3 é rosa, certo? Então vamos ver lá na parte superior da figura. Se você tem um pH menor que 4,5, ou seja, se o alaranjado de metila deixou a coloração da solução vermelha, significa dizer que você já não tem mais alcalinidade presente nessa solução, nessa amostra. A alcalinidade é 0 e você tem, nesse caso, a chamada acidez mineral,
que é a acidez devida geralmente à presença do ácido sulfúrico, certo? A presença do ácido sulfúrico. Na faixa de pH entre 4,5 e 8,3, ou seja, aquela em que o alaranjado de metila ele deixa a solução amarela, tá? E a fenolftaleína permanece incolor, né? Permanece incolor. A gente tem alcalinidade devida principalmente aos bicarbonatos, HCO3-. A acidez nessa faixa de pH 4,5 a 8,3 é a chamada acidez orgânica, devida principalmente ao CO2. Então, olhem que interessante. Você tem presença de acidez do pH 0 a 8,3. Né? Então, nessa faixa de 7 a 8,3, nessa faixa de pH 7 a 8,3, que a gente diz que a água é básica ou alcalina, você ainda tem um pouco de acidez orgânica por causa da presença do CO2. Então vejam que há de fato diferença entre esses conceitos, entre a escala do pH, que se refere à concentração de íons H+, e os conceitos acidez mineral, acidez orgânica, acidez total, alcalinidade total, que vai se referir à presença de, no caso da acidez, CO2, ácido sulfúrico e, no caso da alcalinidade, bicarbonatos e carbonatos. Quando o pH é maior que 8,3, pH da água, né, você já não tem mais CO2 dissolvido, a concentração de CO2 é zero, não tem nem acidez mineral nem orgânica, acidez zero. Nesse caso, a alcalinidade vai ser devida não apenas ao bicarbonato, como também a presença de carbonatos, certo? Então vejam que é interessante, a gente estava falando que naquela faixa de pH entre 7 e 8,5, você tem um pouco de acidez orgânica pela presença do CO2. E temos também a seguinte situação, na faixa de pH entre 4,5 e 7, água ácida, né? Você ainda tem alcalinidade devida aos bicarbonatos. Você só não terá alcalinidade, ou seja, alcalinidade zero, se o pH for menor que 4,5. Então vejam que interessante, a água mesmo sendo ácida, a concentração de íons H+ supera de OH-, né? Tanto que o pH é menor que 7, nessa faixa de 4,5 a 8,5, você ainda tem alcalinidade por causa da presença dos bicarbonatos. Então, de fato, pessoal, existe diferença entre esses conceitos, né? pH da água, acidez e alcalinidade, certo? pH se refere às concentrações de íons H+. A acidez da água se refere às concentrações de CO2 e ácidos minerais, principalmente o sulfúrico. E a alcalinidade se refere às concentrações de bicarbonatos e carbonatos. Claro que esses conceitos estão interrelacionados, né? Mas existem diferenças, como a gente está apontando aqui com essa figura. Vamos dar uma parada aqui, tá? Porque estamos com quase 20 minutos. A gente continua falando na sequência desse artigo sobre flutuações diárias do pH da água em tanques de aquicultura, que é o ponto 4. Até já!